Seja bem-vindo ao canal A Voz da Verdade, revelando a verdade. Eu vou dizer uma coisa urgentemente para vocês, meus irmãos. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é cheia de surpresa, é cheia de curiosidade, ansiedade. Então, meus irmãos, tem algo sério que eu posso dizer para vocês. Tem muitos meus irmãos, eles estão tendo cegueira espiritual urgentemente, meus irmãos, ter ser tratado. Cuidado, meus irmãos, plantações de Lúcifer. Estou comparando a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Cuidado com comer esse fruto que ele plantou da Bíblia Sagrada, meus irmãos. Queira árvore da vida. Não queira conhecimento do bem e do mal, não, meus irmãos. Dessa plantação dele, da Bíblia Sagrada. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia Sagrada é perfeito, é. Eu estou falando que muitos meus irmãos têm cegueira, porque pelo entendimento espiritual, meus irmãos. Entendeu, meus irmãos? Vocês têm que ler na mente, num pensamento. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, está olhando para Cristo. Medite, meus irmãos, de dia e de noite. Lê e entende a Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, não tem contradições. A Bíblia, meus irmãos, é perfeito. Mas cuidado de Lúcifer, o anjo caído. Eles plantou, meus irmãos, muitas coisas aqui na Bíblia Sagrada. Do conhecimento do bem e do mal. Escolha, meus irmãos, da árvore da vida. Não escolha o conhecimento do bem e do mal, não, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal A Voz da Verdade, revelando a verdade. Hoje, meus irmãos, vamos falar sobre o sofrimento de Jó, meus irmãos, parte 2. Vamos, meus irmãos, ler na Bíblia Sagrada. Jó estava muito cansado da vida. Falou, não, meus irmãos, Jó. Vamos lá, meus irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada. Inspirado por Deus, 100% perfeito. A pessoa tem ler, meus irmãos, para a pessoa entender o que significa a Bíblia Sagrada. Tem ter entendimento, entendeu, meus irmãos, espiritual, tirando cegueira nos nossos olhos. Às vezes, meus irmãos, às vezes nós está cego da Bíblia Sagrada. E a gente tem que tirar a venda dos nossos olhos, pedir a Deus para tirar a venda dos nossos olhos. E aí a gente olhar como amor, como atenção. E quando você olha para a Bíblia, aí está olhando para Cristo. Então, meus irmãos, vamos dar o entendimento espiritual e entender o sofrimento de Jó. Jó foi o maior homem, meus irmãos, que sofreu da Bíblia Sagrada. Logo, Jó, não, meus irmãos, sofreu tanto assim. Jó nunca esperava que ele ia sofrer tanto assim. Mas Deus exaltou ele. E Jó foi perseverante, entendeu, meus irmãos? Ele perseverou, Jó. Ele foi um homem corajoso, bondoso, íntegro, acreditado na palavra de Deus. E por causa de uma brecha, meus irmãos, o inimigo fez isso. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos, meus irmãos, ler em Jó, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviado do caminho. Meus irmãos, aqui está dizendo, Jó era temente a Deus. Ele fez tudo para Deus, meus irmãos. Jó, era perfeito dos olhos de Deus. Mas o inimigo, meus irmãos, não estava satisfeito que Jó estava no caminho de Deus. Então, meus irmãos, o inimigo observa nós e tem aqueles momentinhos dele, do trabalhazinho dele, do agir. Mas, meus irmãos, Deus chegou a tempo. Disse para o Satanás: ó, Satanás, não toque em Jó, que ele podia fazer tudo com Jó.
menos tocar na alma de Jó. Mas Deus não permitiu, entendeu, meus irmãos, para Jó cair, tropeçar e ter uma queda. Mas, meus irmãos, Deus teve a provar Jó, entendeu, meus irmãos? Jó estava no teste de Deus. Mas o amor de Jó era tão grande, meus irmãos, tão verdadeiro puro, e Deus exaltava Jó. Mas Jó perseverou, Jó não blasfemou. Mas teve aquela brecha, meus irmãos, do inimigo. Meus irmãos, nunca deixa a porta aberta para poder o inimigo poder entrar. Mas Jó, meus irmãos, ele teve aquela consequência, significou o pecado. Jó tomou as dores do mundo, Jó. Jó teve essa sabedoria, Jó teve fé. Mas Deus não explicou a Jó qual o motivo que aconteceu entre Deus e Satanás. Mas, me desculpem, meus irmãos, faltou a autoridade de Jó. Fala assim, ó Satanás, aqui pertence a Deus, eu louvo a Deus, não toque as coisas aqui, entendeu? Aqui eu sou o servo de Deus, eu sou íntegro, justo, e não permito, Satanás, você entre na minha casa com aquelas odias toda e fazer isso. Meus claros, meus irmãos de Cristo, preste atenção, meus irmãos, das coisas de Jó, lição de vida. Jó passou tanto sofrimento, meus irmãos, pela nossa vida. E Jó foi exaltado por Deus, meus irmãos. Vamos lá, meus irmãos, dar continuidade no nosso vídeo, parte 3.